Irmãos, as crianças vão sair, nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1. E como dissemos para os irmãos, eh, Provérbios capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos aqui conselhos de pais aos filhos, né? Ou seja, nós estamos dentro do contexto de lar, nós estamos dentro do contexto de família. Então, como vimos na primeira mensagem e também refletimos na segunda, nós observamos, por exemplo, o filho, no versículo 8, falando: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Mostrando para a gente que tanto essa frase, filho meu, vai se repetir em vários versículos, né, até o capítulo de número 9, como também nós vamos ver que são contextos importantes para que o filho desenvolva uma fé robusta diante de Deus, mas também são importantes para nós, porque nós também somos filhos do Senhor. Então, versículo 20 em diante, irmãos, vamos assim até o versículo de número 33, a palavra de Deus nos diz o seguinte: grita na rua sabedoria, nas praças, levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nércios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus irmãos, em 1945, um bombardeio D-23 voava sobre a cidade de Nova York. Em meio a uma neblina muito densa que era comum naquele tempo, principalmente na época do frio, tão denso que o piloto mal conseguia enxergar as asas do avião. Ele então, em algum momento, recebeu uma orientação no rádio: olhe, erga mais, porque você está numa altura perigosa. Então, irmãos, aqueles observadores conseguiram enxergar que aquele avião estava correndo um grande risco e começaram a dizer para eles subirem: mude a rota. E vocês estão voando baixo demais sobre a ilha de Manhattan. A voz dos operadores do rádio, irmãos, não era um conselho amigável, mas era sim um momento onde nós observamos aqui um grito de sobrevivência, ou seja, ou eles faziam isso, ou aqueles controladores da torre estavam observando que haveria um grande acidente com aquele avião. Então, irmãos, o piloto resolveu ignorar aquele aviso. No entanto, confiando em seus próprios instrumentos e pela sua experiência, o piloto ignorou os gritos de fora. Segundos depois, irmãos, o avião colidiu violentamente contra o 79º andar do Empire State. Foi um acidente muito feio naquela época. O Empire State era o maior prédio em Manhattan. E o desastre não aconteceu porque os operadores de rádio, irmãos, se calaram, mas porque o piloto acreditou que o seu sentimento de direção era mais confiável do que a voz daquele que os guiava. Provérbios ainda, irmãos,
no versículo que nós lemos aqui, continua nos apresentando a sabedoria e ele coloca a sabedoria como sendo uma pessoa, como nós podemos observar. Ele está apresentando alguém para esse filho. Então, Provérbios 1 nos diz, irmãos, que a sabedoria de Deus é como esses operadores do rádio, que estavam ali clamando para que aquele avião pudesse ser liberto de um acidente que estava prestes a acontecer. Mas, irmãos, ela não sussurra, ela grita. Interessante que o texto vai chamar a atenção para a gente que ela está gritando em todos os lugares. A ideia aqui de comércio, praça, mostra para a gente aquilo que é o dia a dia, a vida cotidiana. Deus não nos deixou, irmãos, um nevoeiro daquelas noites escuras que nós observamos na nossa vida. Muitas vezes elas acontecem, mas Ele grita na criação, Ele grita na nossa consciência, irmãos, Ele grita também de forma proeminente na sua palavra, chamando atenção para a gente, e Ele grita principalmente no Filho, Cristo Jesus, chamando atenção para a gente para que nós observemos que há perigo à frente. A perspectiva, irmãos, reformada, nós entendemos que a sabedoria, ela nada mais é, e a sua maior manifestação é a pessoa de Jesus. Jesus é a manifestação maior da sabedoria de Deus, como 1 Coríntios 12, 4 vai dizer. Mas, irmãos, nós vemos aqui um contraste entre a sedução dos pecadores, que foi a última mensagem que nós dissemos, até no versículo de número 10 nós vimos isso, que é feita, irmãos, de uma forma claramente sigilosa. Observe comigo o versículo 10, para que nós possamos entender o contraste que aqui o pai está trazendo para o filho, para que o filho pudesse abraçar a sabedoria. O versículo 10 ele fala assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. A ideia que nós trouxemos para os irmãos é que essa sedução ela é feita no escondido, no secreto, ela é feita nos cochichos do dia a dia, mas aqui nós observamos que a sabedoria não. A sabedoria, como o versículo 20 vai falar, ela grita. Olha o versículo 20, ele diz: grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz, porque nós vemos aqui um grande contraste, irmãos, entre a sedução dos pecadores em relação à sabedoria. E sabe por quê? Porque a sedução dos pecadores ela é sigilosa, ela é camuflada, ela precisa ser abafada porque é algo ruim, mas aqui a sabedoria não, porque a sabedoria não tem vergonha, irmãos, porque a sabedoria sabe o que é, ela levanta a sua voz, ela não se omite, ela não se envergonha do que diz. Então, meus irmãos, a sabedoria que o Novo Testamento revela ser o próprio Cristo, não está sussurrando em um monastério, não, mas ela está gritando na praça, no trânsito, no mercado, nos tribunais. Irmãos, eu estava vendo um vídeo assim, com um rapaz que ele faz evangelismo na rua. E hoje eu vi um vídeo dele muito interessante, que ele estava passando um ponto de ônibus e ele pegou e cumprimentou um cara e o evangelismo dele funciona dessa forma. E ele chegou e falou assim com ele: Deus te abençoe. Aí o cara virou e falou o seguinte: olha, amém, eu estou precisando. Quando ele falou, eu estou precisando, irmãos, ele voltou na hora. Falou, mas o que está acontecendo? E sentou ali, começou uma conversa. E o cara estava dizendo para ele: olha, eu estou precisando, porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou há 2 meses sem trabalhar, eu estou com uma doença, ela não tem cura, e eu não consigo sustentar meu lar. E o cara começou a chorar. E ele então disse o seguinte: olha, você precisa de Jesus. Aí ele disse: eu preciso de Jesus. E ele orou com o rapaz aceitou Jesus ali naquele momento. Ele explicou um pouquinho da palavra de Deus para ele, de quem era Jesus. Usou até aquela parábola, Jesus falando sobre o filho pródigo, do sofrimento que ele vivia, que ele precisava do pai. E ele então depois chama a atenção que perto dali uma mulher escutava o que ele estava dizendo. Aquela mulher na hora levantou a mão e falou assim: eu quero aceitar Jesus também. Só estavam os 3 no ponto de ônibus. Eu quero aceitar Jesus. A senhora quer? Aí ele falou: olha, repete comigo a oração que eu repeti com ele. Irmãos, a sabedoria ela não precisa ter vergonha de quem é. E ela grita assim.
no dia a dia, na praça. Porque não é algo velado, não é algo de se vergonhar, mas pelo contrário, é algo que precisa ser dito em todo o tempo. Então, irmãos, nós observamos que a sabedoria aqui não é uma atitude, mas toma a forma de uma pessoa quando nós apresentamos Jesus, quando Jesus, nós entendemos que Jesus é a maior manifestação dessa sabedoria. A sabedoria, então, é o próprio Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, 1 Coríntios 1, versículo 30, vai nos dizer que Cristo é parte de Deus e Ele é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, note que Paulo, lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, ele vai dizer que a sabedoria é conhecimento que salva. Ele vai falar de justiça, que Deus nos justifica em Cristo, e ele vai falar de santificação, que essa nova vida, a mudança, como eu disse para os irmãos, foi o que aconteceu lá naquele ponto de ônibus, naquele dia que o rapaz estava passando, e também redenção. Nós somos salvos por perseverarmos no caminho que a sabedoria nos leva. Então, quando Deus chama atenção para a gente aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, sobre a questão de Cristo ser parte de Deus e assim também ser a sabedoria, justiça, santidade e redenção, ele está claramente chamando atenção para a gente para o processo de salvação de Deus. Então ele falou, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. É a salvação. Primeiro nós alcançamos sabedoria, depois nós somos justificados, depois nós nos santificamos, depois nós somos redentivamente salvos em Cristo Jesus. Então, Paulo ainda lá em Colossenses 2:3, irmãos, ele faz referência a Jesus como sendo a sabedoria. E de novo ele diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em Cristo Jesus. Ele é a sabedoria, Ele é o conhecimento. Então, irmãos, nós podemos perceber claramente que aqui esse texto, Salomão aponta para esse Jesus, que é a manifestação clara, perfeita, completa e real da sabedoria. Uma coisa que eu vou te mostrar, não aqui, mas em todo o livro, que enquanto formos caminhando, que a gente vê Jesus claramente nesse texto, irmãos. A gente vê Jesus claramente em Provérbios. Parece até ser um evangelho, de tão perfeita que é a manifestação de Cristo nesse texto. E por que ele faz isso, irmãos? A resposta, Hernandes Dias dá uma resposta muito interessante, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, por quê? Por que isso? Por que Cristo é essa sabedoria? Ele diz, Deus não desiste do ser humano, mas ergue a sua voz para confrontar o erro e oferecer perdão. Onde o pecado trouxe morte, a sabedoria oferece vida. Onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade. Onde o pecado afastou o ser humano de Deus e do próximo, a sabedoria oferece reconciliação. Você tem ouvido o eloquente discurso da sabedoria? Então perceba, irmãos, o que a sabedoria faz não é apontar o erro simplesmente, mas apontar uma saída. Não é afastar o pecador, mas aproximar o pecador de Deus. É chamar aqui a todos nós para entendermos que temos uma possibilidade, temos uma oportunidade de mudança, e essa mudança é Jesus. Então, como a sabedoria fala, irmãos? Em alto e bom som, para que todos possam ouvir, tanto nós, como também toda a criação. Então, como nós observamos até aqui, eu queria chamar a atenção para você que a tarefa da igreja, então, é proclamar a sabedoria. A tarefa da igreja, irmãos, é levar a mensagem de salvação, para que todos aqueles que ouçam, creiam, sejam salvos. Para que eles também alcancem sabedoria, nós devemos proclamar de forma clara. Isso começa primeiro dentro de casa. Isso começa com você, pai, você, mãe, ensinando seus filhos o caminho de sabedoria, apresentando Jesus como a única e melhor escolha que eles podem ter em suas vidas. Então hoje eu gostaria de trazer os irmãos para esse texto, para observar o grito da sabedoria e responder aqui 3 perguntas que eu já te digo quais são. A primeira pergunta é, onde encontramos a sabedoria? A segunda pergunta que nós vamos tentar responder aqui é, para quem é a sabedoria? E a terceira é, por que a sabedoria levanta a sua voz? Então, nós vamos responder essas 3 perguntas diante do texto aqui. A primeira delas, então, onde encontrar a sabedoria?
O versículo 20 e o versículo 21, ele diz para a gente. Eu queria que você estivesse agora lendo comigo, versículo 20 e 21. Vamos ler? Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Meus irmãos, eu fui fazer feira sábado, ontem eu fui fazer feira aqui na feirinha ali embaixo. Aí eu estava pegando, no momento eu estava pegando vagem, né, e chegou um senhor perto assim, rapaz irmão, eu olhei para a cara dele, é que a gente chega, a gente está na igreja, às vezes a pessoa acha que porque ela entrou aqui na igreja, que eu tô aqui na frente, eu percebi quem ela é, eu percebi que ela foi. Então a gente já fica meio assim, rapaz, né. Aí ele perguntou assim para mim: "Você é crente?" Eu falei: "Eu sou crente". Aí eu já percebi que não foi aqui que ele me viu. Por quê? Não, percebe-se que você é crente. Percebe-se que você é crente. Ele perguntou: "E você é de qual igreja?" Eu falei: "Eu sou da igreja presbiteriana ali". "Ah, presbiteriana, eu também sou crente, eu sou da igreja tal", falou o nome da igreja dele lá, né. Eu achei interessante a gente observar, e a gente chamar a atenção, irmãos, que nós somos vistos. E muitas vezes nós não precisamos nem dizer quem somos. Eu não disse nada para aquele senhor não ouviu uma palavra da minha boca, eu entrei mudo naquele lugar, eu não estava com ninguém mais para dialogar, falar, que às vezes a gente está conversando, né, a gente tem aquele linguajar, né, por exemplo, a gente não fala, a gente fala misericórdia, né, meu Deus, então você já fica assim: "Não, é aquele dali é um crente", mas ele não ouviu uma fala sequer da minha boca. Porque, irmãos, nós observamos isso, que onde nós andamos, nós levamos o Jesus que nós cremos, nós levamos em palavra, mas evidentemente muitas pessoas vão só de olhar para nós, entender que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus. Então, ele está, o texto fala em todo lugar. Por que em todo lugar? Porque em todo lugar tem um servo de Deus. Então, no versículo 21, quando diz do alto dos muros clama, irmãos, a palavra de Deus, na tradução da NVI, traz como nas esquinas das ruas barulhentas. Interessante, essa tradução amplia o leque, chamando a atenção para a gente que nas esquinas barulhentas é uma expressão muito mais popular, e nós podemos entender então que seria, irmãos, os piores lugares da cidade. Nos piores lugares da cidade, a sabedoria está clamando. Então lembre-se que Raabe, irmãos, quando ainda prostituta, morava nos muros de Jericó, e quem morava nos muros das cidades antigas eram as pessoas da pior estirpe possível. Tanto é que nós sabemos muito bem qual era o estilo de vida de Raabe antes de ela se entregar ao Senhor nosso Deus. Ela era considerada uma prostituta, como nós podemos ver em Josué capítulo 2, versículo 15, mas ela foi salva no capítulo 6, versículo 23, quando então ela muda de atitude. Ela também, irmãos, lá está nos lugares mais populares, como também estava hoje para nós. Hoje ela está nas praças, nos lugares públicos, irmãos. Paulo pregava e anunciava o evangelho e a sabedoria em Atenas, por exemplo, quando nós vemos em Atos capítulo 17, versículo 17. Irmãos, ela está nos lugares onde nós encontramos também as elites, não só na plebe, não só naquelas pessoas ali, como dissemos, os piores lugares, mas como nós podemos observar em Ruth, capítulo 4, versículo 1, irmãos, ela também estava com Boaz, que era um dos homens da elite daquela região, onde também estava junto deles em Sodoma, irmãos, quando nós vemos ali Ló estava justamente no meio dos juízes, e ele então era ali um servo de Deus, embora nós sabamos o contexto que ele está vivendo lá em Gênesis capítulo 19, versículo 1. Cristo, então, deve ser oferecido, irmãos, a todos. Onde nós encontramos? Em todos os lugares. Cristo precisa ser oferecido, irmãos, tanto nas cortes, como também nos lugares de pior destaque da sociedade. A sabedoria, a salvação, ela precisa ser oferecida em todos os lugares, em todos os momentos, em todo tipo de pessoas. Precisa ser alvo da sabedoria. Irmãos, nos tempos antigos, no período da monarquia, principalmente
no período da monarquia, uma das formas de se divulgar, porque nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje. Uma das formas que os monarcas, os reis, eles anunciavam os seus decretos, eles tinham, irmãos, alguns funcionários chamados pregoeiros. E os pregoeiros, eles não ficavam dentro dos muros do castelo, para que quando alguém batesse na porta, abrisse a porta e ele então dissesse qual eram os decretos do rei. Mas os pregoeiros, eles eram contratados para sair pela cidade e, pela cidade, falar qual eram as leis que o rei tinha imposto sobre o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Nós não devemos nunca esperar que alguém bata na porta da nossa igreja para nós falarmos de Jesus. Mas nós precisamos levar Jesus para fora. E nós levamos Jesus para fora, como eu disse para os irmãos, nesses momentos do dia a dia. Nesses momentos do dia a dia. Quando as pessoas nos abordam, quando as pessoas que estão perto de nós, nós passamos e vemos que há o sofrimento, ali é o momento de nós entregarmos e apresentarmos Jesus Cristo. Os apregoeiros, eles invadiam a sociedade para anunciar. Nós também precisamos anunciar quem é Cristo. Thomas Goldwyn, irmãos, ele diz o seguinte: Cristo, a sabedoria de Deus, é proclamada abertamente no mercado do mundo. Não há esquina tão suja ou praça tão cheia que a sua voz não possa alcançar. Ele se apresenta não como segredo para poucos, mas como salvador público para todos os que estão cansados de sua própria loucura. Então, respondendo para você a primeira pergunta, onde encontrar sabedoria? Nós precisamos encontrar sabedoria em todo lugar. Porque nós somos os ministros do Senhor para apresentar, para levar a sabedoria. Mas então nós vamos responder a segunda pergunta que eu propus para os irmãos. A segunda pergunta é: para quem é a sabedoria? O versículo de número 22, queria que você estivesse lendo comigo. Diz o seguinte, vamos ler? Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, irmãos, agora o versículo 22 nos apresenta 3 classes de pessoas. Ele chama a atenção para a gente, para os nércios, tá? Nós observamos os escarnecedores, que na NVI é traduzido como zombador, né? Aqueles escarnecedores ou zombadores, aqueles que zombam do evangelho. E aqui nós observamos os insensatos, irmãos. Então, olhando para esses 3 tipos aqui, os nércios são os simples, né? Como o texto vai falar, nós já até dissemos, o texto de Provérbios, na mensagem anterior, citou a questão dos nércios, são os ingênuos que creem em tudo. São aqueles irmãos que qualquer vento de doutrina leva eles a ter uma fé diferente. Em Provérbios 14, versículo 15, queria que você estivesse abrindo. Dá um pulinho aí para frente, capítulo 14, versículo 15. E você vai ler comigo o capítulo 14, versículo 15, para nós podermos entender aqui. Provérbios 14, 15. Amém? Vamos ler? Vamos lá? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a toda palavra. Irmãos, então por que nós observamos isso, irmãos? Cuidado que nem toda palavra que é dita em nome do Senhor é palavra de Deus. A palavra simples pode ser também traduzida como o inexperiente, que acredita em qualquer coisa. O homem prudente não. Lembra, irmãos, os bereanos, quando eles ouviram a palavra de Deus de Paulo? A palavra de Deus vai dizer lá em Atos, irmãos, no capítulo número 16, que quando eles ouviram o evangelho, a primeira coisa que eles foram ver é conferir nas escrituras se realmente era aquilo que era dito. Esses são os sábios. Os sábios não são aqueles que acreditam em tudo que ouvem, mas tudo que ouvem, eles levam aos pés da escritura para poder ver se realmente é assim. Porque, irmãos, existem muitas pessoas hoje falando em nome, ou ditos ser faladores, né, anunciadores do evangelho de Cristo. Mas, na verdade, muitos são enganadores.
Irmãos, depois ele chama atenção para a gente para os escarnecedores. O segundo grupo que ele fala, pensam que sabem tudo. Provérbios 21, versículo 24. Ó, vamos dar mais um pulo aí. Então, se você foi até o capítulo 16, agora vai para o capítulo 21, versículo 24. 21, 24. Amém? Vamos ler? Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Outra tradução vai dizer assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então, irmãos, observe, o texto chama atenção que os escarnecedores são aqueles que zombam de tudo porque se acham sabedores de todas as coisas. Eles se tornaram justamente aquilo que Romanos fala, Romanos capítulo 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E na sua loucura, então, eles agora escarnecem daqueles que creem. Enquanto os simples, irmãos, têm o olhar vazio, né? Olhando para tudo como se tudo fosse recebido, aqui o escarnecedor ostenta um sorriso de escárnio, ele zomba da fé dos outros. Ele chama atenção para a gente, então, que quem é o alvo da palavra, da sabedoria, é esse primeiro simples, mas também esse que escarnece. Mas aí ele chama atenção para a gente para um terceiro grupo. Ele fala dos insensatos, que são aqueles irmãos, então, que desconhecem a verdade porque são estúpidos e obstinados, eles não querem. Então, eles provavelmente, irmãos, têm dificuldade de entendimento. Então, o insensato, ele desfruta de sua tolice, achando que na tolice deles, eles vão ser abençoados, vão ser sábios, e assim a tolice os mata. Então, essa mensagem é dirigida, então, ao homem em geral. Ele está falando aqui de toda a possibilidade de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. A todos quanto estão sem Deus, sem salvação, perdidos, perdidos. Irmãos, às vezes nós estamos e vamos ver pessoas no mesmo contexto, e vamos ver uma pessoa no mesmo contexto zombando, uma pessoa no mesmo contexto adorando, se rendendo, aceitando. Lembra da cruz? A cruz é o maior exemplo disso, irmãos. Jesus está no meio de dois ladrões. A palavra de Deus diz que eles zombavam, escarneciam da cruz, escarneciam de Jesus. Mas um deles, caindo em si, o texto fala, interessante, um dos evangelhos diz que ele cai em si. Caindo em si, ele então vira para Cristo e fala: Mestre, lembra de mim quando chegar no teu reino. Percebe, irmãos? Estão no mesmo contexto. Estão passando pela mesma aflição. Um zomba, o outro crê. O outro crê. É interessante nós observarmos, irmãos, que a nossa diferença para aquele ladrão da cruz que creu não é tão grande assim como nós pensamos, não. Na verdade, irmãos, aquele ladrão da cruz, ele não fez nada, ele só creu. Ele não foi para a igreja, ele não batizou, ele não fez catecúmenos, não leu a Bíblia, não foi discipulado, ele não pregou o evangelho, ele não cantou na igreja, ele não fez obras, como o próprio Paulo vai ensinar, né? Nem a verdadeira religião lá, que é ajudar os pobres, a viúva, ele não pôde fazer. A Bíblia fala que nem um louvor ele cantou para Cristo naquele dia. Ele só creu. Pediu a Deus que lembrasse dele, tivesse misericórdia dele. Então, Tiago capítulo 1, versículo 5 a 7, irmãos, nos fala que sabedoria deveria ser pedida a Deus, e Deus dá. Agostinho de Hipona, irmãos, ele diz que o pecado não é apenas um erro de cálculo, é um distúrbio de afeição. O homem não rejeita a sabedoria porque ela é obscura, mas porque ele ama a sua própria loucura. Ele prefere, perdão, ele prefere, irmãos, aquilo que é o deserto do seu coração ao reino eterno de vida. Mas, irmãos, quando observamos aqui, imagine 3 homens à beira de um precipício.
E diante disso, nós observamos e podemos colocar esses 3 homens aqui. O simples está caminhando, irmãos, com os olhos fechados, acreditando que o chão é infinito, que ele não precisa prestar atenção em nada, é só acreditar, é só crer, é só ouvir uma voz e sair andando em direção a essa voz. O escarnecedor não. Ele vê a placa de aviso do perigo, mas ele cospe nela. Ele ignora, ele faz até piada dela, porque ele não crê que o aviso é real. Ele então vive a sua vida na loucura, ele não para refletir sobre os avisos que ele recebe. E nós temos o insensato. Ele vê o abismo, ele odeia quem colocou aquela cerca ali, ele tem ira e raiva daquele que está tentando proteger ele com os avisos, olha, não passe, pare, perigo. Achando que ele pode voar, ele se lança no precipício. A sabedoria grita para os 3, grita para o simples, grita para o escarnecedor, grita para o insensato. Nenhum dos 3 dá ouvido, sabe por quê? Tudo é cegueira. Tudo é cegueira. Nenhum homem, irmãos, é tão surdo quanto aquele que não quer ouvir. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego, irmãos, é aquele que não observa a janela de salvação que Deus tem aberto para nós. Então, na perversidade do seu coração, ele resolve não crer. Mas o evangelho é para eles. É para o simples. É para o zombador. É para o insensato. Eu pergunto para você. Em que categoria você estava antes de ser alcançado por Cristo? Você parou para pensar? Onde você era? A igreja está cheia de simples, irmãos. A igreja está cheia de pessoas que eram zombadores, escarnecedores. A igreja está cheia de pessoas que eram insensatos, odiavam. Está cheia. E eu e você, irmãos? A única diferença foi Jesus. Mais nada. Foi que nós aceitamos a sabedoria. Terceira pergunta, é a última que nós vamos responder hoje, irmãos. Por que a sabedoria levanta a sua voz? Ela levanta a sua voz, irmãos, para realizar 2 coisas que o texto vai chamar a atenção para a gente. E nós podemos observar. Primeiro, ela vai falar para a gente sobre aconselhar e repreender. O conselho é dado a quem? Vamos refletir sobre a palavra conselho. Conselho, irmãos, geralmente, quando a gente aconselha, a gente está aconselhando pessoas que ainda não erraram. A ideia do conselho é isso. O conselho é algo preventivo. O conselho é algo antes do pecado, é antes da queda, antes de que o mal seja uma realidade. Então, o conselho é quando ainda dá tempo de evitar o pior. Agora, a repreensão não. A repreensão é quando o pior já aconteceu. A repreensão, irmãos, é quando o homem já caiu nas garras do pecado, quando ele está vivendo no meio do pecado e ele precisa, então, agora de disciplina. Então, nesse sentido, ele chama a atenção do pecador que pare para dar ouvidos à repreensão. Versículo 23, leia comigo. Versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Se você não volta aí rapidinho. Já está projetado ali na tela também. Se você não abriu, você pode ler comigo. Vamos ler. Escutem quando eu os corrijo. Vamos ler? Eu da 1:23. Não, está errado aí. Vamos lá de novo. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, exatamente, essa é a versão correta. Então, irmãos, o primeiro, nós observamos aqui que o versículo 23 chama, olha, atende, olha, observa, preste atenção no que eu estou dizendo. Houve a repreensão. Entenda que aqui já é um momento de repreensão. E ele chama atenção para a gente, então, que aqui, irmãos, o Espírito é derramado, as palavras precisam ser ouvidas. E aqui, então, é ele quem convence o homem do pecado. Então, quando nós damos ouvidos, irmãos, o pecador, ele é cheio da sabedoria de Deus. Então, tendo achado a sabedoria, irmãos, nós observamos agora que precisamos refletir. Romanos 10, versículo 21 diz:
Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra de Deus chamando a atenção que muitas vezes Deus está nos cercando, nos dando as oportunidades para que nós pudéssemos, irmãos, nos arrepender. E ele cita justamente Israel, e nós sabemos o contexto de Israel. Israel simplesmente foi rejeitado por Deus, porque não deram ouvidos à palavra. E os fariseus e mestres da lei rejeitaram o conselho de Cristo Jesus em vários momentos contra si mesmos. Então, irmãos, nós observamos que a palavra de Deus ela precisa ser abraçada em sabedoria. Nós precisamos atender às verdades do Senhor e muitas vezes nós precisamos parar para refletir sobre o caminho que temos escolhido. Então, a pergunta que nós fizemos por último, por que a sabedoria levanta a sua voz? Ela levanta a sua voz para nos dar o ultimato de repreensão, para que nós pudéssemos parar e não caminhar, irmãos, ferozmente por fim. O versículo 26, nós observamos que hoje é dia dos zombadores, mas chegará o dia da sabedoria, debochar dele. É uma palavra até dura, né? Assim, algo que aos nossos ouvidos soa como algo pesado da parte de Deus, mas é isso que o versículo 26 diz. Olha, lê comigo o versículo 26, o que diz? Também eu me rirei na vossa desventura, e me vindo o vosso terror, eu zombarei. Então ele está chamando a atenção, irmãos, que chegará o momento de Deus zombar daqueles que zombaram dele, daqueles que zombaram do caminho de salvação. O versículo 27 destaca para a gente, irmãos, que há um julgamento repentino. Olha, versículo 27 diz: em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então ele usa duas figuras, tempestade e ventania, redemoinho, né? Representando aqui para a gente claramente que o julgamento de Deus vem de uma forma rápida e inesperada. O que nós observamos, tempestade e redemoinho vêm sem aviso. Eles vêm sem muitas vezes nós conseguimos identificar quando eles estão chegando. Então, virá o tempo, irmãos, onde nós não teremos mais a oportunidade. A voz é silenciada. Versículo 28. Olha só, leia comigo, querido. Versículo 28 diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Hoje, então, é o tempo de ouvirmos os conselhos, a repreensão do Senhor, porque chegará um momento que o Senhor deixará de ouvir. Hoje os ouvidos estão abertos, mas chegará um momento, o que Provérbios destaca para a gente, que chegará um momento que Deus deixará de ouvir. Isaías ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lembrando para nós que tem um momento que vai fechar a porta da salvação. Então, o juízo vem para aqueles que aborreceram o conhecimento. Versículo 29 ele diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Irmãos, eu não sei que contexto que você andou, ou andava, ou anda ainda. Mas, irmãos, quando nós abraçamos a fé em Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas lá fora. Nós precisamos, irmãos, abrir mão de muitas verdades que para nós eram concretas, reais, mas quando Cristo chega em nossa vida, nós percebemos que isso não é nada. Percebemos que nós estamos como esses homens, irmãos, andando pelo engano. Então agora os nossos olhos abertos, nós percebemos que o caminho que nós temos que seguir é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então nós observamos, irmãos, o versículo 31, quando ele diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Lembrando que aqui o banquete que o versículo 31 está falando, a colheita que ele está chamando a atenção a gente observar, não é algo agradável, mas pelo contrário, ele está lembrando que aquilo que fizermos, nós vamos colher. Aquilo que nos espera é claramente não algo muito agradável. Então, o versículo 32 ele chama a atenção dos nércios, dos loucos. Ele fala que os nércios são mortos por causa do seu desvio, os loucos mortos pela impressão de bem-estar. Interessante. Irmãos, abandonou o caminho. O outro,
Ele simplesmente acha que tudo que ele tem é segurança. Tudo que ele tem dá para ele credibilidade. Ele não precisa de Deus. Esse louco, a loucura, lembra, irmãos? Olha como aqui nós observamos os evangelhos, né? Parece que a gente está falando lá dos evangelhos. Quando Jesus contou aquela parábola do homem que começou a construir celeiros, e ele diz: regala-te agora, minha alma, nada me falta. E a palavra deixa bem claro que o Senhor disse o quê? Louco, esta noite pedirão tua alma. O que tem preparados, para quem será? Nós estamos falando do evangelho hoje. Nós não estamos falando de um livro somente de sabedoria, mas nós estamos falando claramente que Jesus é a sabedoria. Provérbios aponta para esse Jesus. Provérbios fala que esse Jesus é o caminho da salvação. Jonathan Edwards, irmãos, um dos maiores avivalistas do século passado, ele diz o seguinte: não há nada que mantenha os homens ímpios a cada momento fora do inferno, senão o prazer soberano de Deus. O sol não brilha para que você peque, mas a paciência divina o sustenta para que você se arrependa. Ignorar esse chamado é transformar sua própria segurança em uma corda de execução. Olha, irmãos, Jonathan Edwards, ele lembra uma verdade. Às vezes a gente acha que a vida está boa, né? Olha, mas pai, eu estou andando sem Deus, mas, pai, minha vida está boa, não preciso de você mais. Quantas pessoas, irmãos, batem no peito e dizem: não preciso de Deus, a minha vida é boa do jeito que é. Porque o sol continua brilhando. Eu continuo me alimentando, me vestindo bem, ou seja, eu tenho prazer. O prazer que o mundo dá, eu tenho prazer. Mas o texto chama a atenção que isso é só paciência de Deus. Que o sol ainda brilha para você, porque é a oportunidade que Deus está te dando de arrepender. Não é porque Deus está te abençoando, é porque Deus está te chamando ao arrependimento. Meus irmãos, para encerrar, eu queria dizer que nós chegamos então ao final desse texto. E a pergunta que fica no ar não é sobre o que você aprendeu aqui, mas sobre quem você ouviu. A sabedoria gritou, você deu ouvidos a ela? Ela aconselhou, ela repreendeu, você deu ouvidos a ela? Ela mostrou então o abismo e ofereceu um caminho. Agora o texto nos coloca diante de uma escolha: qual caminho seguir? E quando Cristo nos apresenta os dois caminhos, ele deixa bem claro para a gente: existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Existe um caminho muito fácil e prazeroso, mas existe um caminho estreito, que é difícil. A própria palavra estreito já diz algo, né, que é difícil, algo difícil de passar, algo difícil de caminhar. Então o texto encerra, irmãos, com uma promessa. E a pergunta para a gente é: qual caminho seguir? O caminho da promessa que o versículo 33 nos faz, ou então nós seguimos então o caminho do desvaneio, que esses três personagens que o texto diz, que precisam do Salvador, mas têm ignorado. E nós então temos a pergunta: qual caminho seguir? Que voz eu ouvi? Eu ouvi a voz da sabedoria, ou eu estou ouvindo a voz do mundo? Eu estou ouvindo então a voz daquele que domina todo esse mundo, esse sistema que quer nos levar para longe de Deus. O versículo 33, ele encerra então nos convidando: mas o que der ouvidos habitará tranquilo e sem temor do mal. Vamos ler juntos? O que diz? Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A sabedoria que clama em Provérbios, então, irmãos, é a mesma que subiu no Calvário, é a mesma que diz: olha, eu estarei com você todos os dias da minha vida, da sua vida, até que todas as coisas aconteçam. Durante quanto nós andarmos aqui, Ele promete estar conosco. Ele é a nossa segurança. É aquele, irmãos, que transforma até mesmo o mal que se faz contra nós em bem, como o próprio José experimentou na vida dele, de pessoas que amavam, que ele amava, a própria família de sangue, mas mesmo assim o Senhor transformou as maldades que dirigiram a ele em bênção.
em bênção. Então, ele foi o único homem perfeitamente sábio que pisou sobre essa terra e apontou para a gente o caminho, porque ele é o Deus que deu a vida por nós. Então, há apenas um lugar, irmãos, onde o temor do mal não pode entrar, não pode entrar, naquele que vive na dependência do Senhor. Aquele que tomou o Senhor como seu refúgio, aquele que entregou o coração, aquele que abriu as portas e disse: Senhor, aqui é tua morada, a tua morada é o meu coração, a tua morada é a minha vida, e eu hoje vou viver e vou abandonar essa vida de necessidade, de loucura, para agradar a ti. Richard Baxter, irmãos, ele diz que não fuja de Deus, fuja para Deus. E tem tanta gente hoje fugindo de Deus. Mas o convite de Deus é: fuja para mim. E ele diz que o Cristo que você ignora como advogado hoje é o mesmo que você encontrará como juiz amanhã. Ou seja, ou nós abraçamos o Jesus que lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que é o nosso advogado, para que ele seja o nosso advogado hoje. Ou então no futuro, nós o teremos como ele verdadeiramente assumirá a posição de juiz. E como juiz ele diz: corra enquanto a voz dele ainda soa como convite e não como uma sentença. Então hoje ainda a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus para nós, ela soa como convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo. E eu e você precisamos aprender desse Cristo. Nós hoje precisamos aprender desse Jesus. Nós precisamos abrir nosso coração para que esse Cristo, irmãos, faça morada no nosso coração e que ele seja a única verdade. O grito que a sabedoria tem para nós cessou por um momento para que eu e você pudéssemos responder. E a resposta nossa é, ou precisa ser: Senhor, eis-me aqui, trabalha no meu coração, faz morada em mim. Então, eu queria que você saísse daqui hoje confiando naquele que é a sabedoria de Deus. Eu queria que você saísse daqui com o versículo 33 no coração. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas você vai sair daqui, irmãos, com os mesmos desejos, sabia disso? Porque é real aquilo que Deus disse para Caim lá no capítulo 4 de Gênesis. Ó, seu desejo será contra ti, a te cumpre dominar. Nós vamos continuar aqui, irmãos, sentindo as mesmas coisas. Nós vamos continuar aqui, irmãos, tendo as mesmas vontades. Mas Deus nos chama a entender hoje que nós precisamos confiar. A nossa luta é contra carne e sangue. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E nós sabemos muito bem que Cristo é aquele que nos fortalece para vencer. Então, Deus te chama, sai daqui hoje confiando naquele que é sabedoria. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, o Senhor Deus nos apresenta o caminho de vida. Ó Deus, hoje a sabedoria gritou nos nossos ouvidos, Deus. E ó Pai, diante de tudo que nós ouvimos, de tudo que aqui se apresenta em Provérbios 1, nós precisamos, ó Deus, realmente tomar uma posição de sair daqui amando a Cristo Jesus, confiando em Cristo Jesus. E nós precisamos hoje, Deus, abrir o nosso coração, Pai. Porque, Deus, na nossa caminhada nós podemos sim, Deus, em algum momento pela nossa simplicidade, Deus, ou então, Pai, pelo fato de nos tornarmos, Deus, zombadores ou insensatos, no nosso coração, Deus, abrir brechas para que outras coisas entrem, a não ser Jesus. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Deus, se tem alguém aqui, Pai, que não tem confiado, que não tem ouvido a voz de sabedoria que grita, o Senhor Deus esteja operando em seus corações. Nós vimos aqui, Senhor, o Senhor é para todos. Cristo Jesus é para todos. Então todos nós aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, com a possibilidade, com a possibilidade de sair daqui cheios de confiança e passar a habitar seguros em Ti.
tranquilos, sem temor do mal. Abençoa nosso coração, Pai. Abençoa nossa vida. Ó Deus, e assim nós possamos, ó Pai, responder hoje pela nossa escolha. E que nós possamos, Deus, acreditar, não ao próximo, Pai, mas a nós mesmos. Porque, Deus, diante de Ti, Pai, é que nós fazemos os compromissos, não diante de homens. Ó Pai, e nós que nos comprometemos a servir ao Senhor, que o Senhor Deus fortaleça o nosso espírito. Que a sabedoria e o conhecimento sejam, Deus, aquilo que nos mantenha em fé, não loucura do mundo, Pai. Não palavras vãs, mas a palavra do Senhor. Habite em nós, ó Deus. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.